Paz do Senhor abençoados, a Igreja do Eterno, espalhada em toda a diáspora, ao povo eleito, à nação escolhida, ao sacerdócio real. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Eu quero partilhar hoje uma palavra que está aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 16 até o versículo 23, né? E eu quero falar hoje a respeito da oração. O tema da nossa mensagem é jovens de oração, jovens incomuns. Glória a Deus. Os jovens que marcarão a diferença nessa nação. Os jovens que farão a diferença. Os jovens que vão fazer a diferença no meio do cristianismo são aqueles jovens que são homens de oração. Sim, eu não me preocupo muito com crentes de oba-oba, mas eu respeito e tenho uma profunda honra por homens e mulheres, por jovens que têm uma paixão incontrolável pela oração, que têm uma chama que queima na oração. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel capítulo 2, a partir do verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias e Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus. Daniel, homem muito amado por Deus. Assim que o anjo lhe visitou, lhe falou essa palavra. Daniel é este homem que está na Babilônia como escravo, tirado de Jerusalém para a Babilônia. A Babilônia é o lugar da vergonha. Babilônia é o lugar da confusão. Esse termo Babilônia, que tem origem em Gênesis capítulo 11, quer dizer confusão, né? Ela surge a partir da Torre de Babel, onde os homens estavam construindo para poderem chegar aos céus. E a Bíblia diz que Deus desceu e os confundiu. E aí houve a divisão das línguas. Cada um falava um idioma diferente que não podia entender o outro. E você vai perceber que ali surge esse nome, né? A Torre de Babel. Por que a Torre de Babel? Porque a Torre da confusão. Porque onde houve a confusão lá, cada um falava uma coisa e outro falava outra coisa. Imagina esse falando mandarim, esse falando inglês, esse falando holandês, esse falando russo. E aí foi havendo essas coisas. Glória a Deus. Então havia uma grande confusão. Isso quer dizer Babel. Daniel, denominado por rei Nabucodonosor como Beltesazar. O rei Nabucodonosor, ele deu apelidos, não é? Deu apelidos a estes homens que estavam lá na Babilônia. E Daniel era conhecido como Beltesazar. A Bíblia declara que um certo dia o rei Nabucodonosor está no seu aposento. Enquanto ele estava dormindo, declara a Bíblia de que ele teve uma visão. E quando ele teve aquela visão, ele procurou saber do significado daquela visão. Ele foi aos sápatras, ele foi aos astrólogos, ele foi aos magos, ele foi aos mágicos, para que pudessem lhe dar a interpretação do sonho, e não houve resposta, e não houve solução. Então o rei, muito enfurecido, ele pensava que o inimigo, ele pensava que aqueles que ele confiava, os feiticeiros, aqueles que estavam ao redor dele, os magos, os astrólogos, poderiam dar-lhe algum significado. Ele disse, vocês me contarem do sonho,
e darem significado, então eu vos honrarei. Eles não conseguiram contar o sonho e nem conseguiram revelar, porque eles não conheciam essas coisas, porque eles não conheciam a respeito do que o rei havia sonhado, porque o rei não havia revelado o sonho. A Bíblia declara de que o rei Nabucodonosor, ele vai decretar de que ele vai matar todos os sábios por serem incompetentes, por não saberem a respeito do seu sonho e a respeito do significado do mesmo. Glória a Deus. Então, Daniel se apercebeu da sentença do rei. Daniel se apercebeu que o rei estava muito furioso e ele queria exterminar todos os sábios. Claramente que Daniel e seus amigos não poderiam escapar dessa. Daniel e seus amigos não poderiam escapar dessa sentença de morte. E declara a Bíblia de que Daniel ele pede um prazo ao rei. Ele pede um prazo ao rei para que pudesse lhe trazer a interpretação. Observe, Daniel ele não pede ao rei que vai vir lhe contar o sonho. Glória a Deus. Olha os princípios da fé nessa palavra. Daniel ainda não havia orado, mas ele creu. Ele creu que há um Deus no céu que revela mistérios e segredos profundos que o homem não conhece. Como diz aqui mesmo em Daniel 2, versículo 22, Ele é o Deus que revela segredos e mistérios ocultos que o homem não conhece. Então Daniel, ele vai pedir ao rei um prazo para trazer a interpretação. E Daniel foi para a sua casa. E Daniel, quando vai para casa, ele não vai para murmurar. Ele não vai dizer, ele não vai desesperado, Deus, agora estamos perdidos, agora não tem mais solução, agora está assim, está difícil. Sim, assim também acontece comigo, assim acontece com você, porque muitas das vezes nos encontramos em circunstâncias encurraladoras, circunstâncias estas que nos tiram às vezes o sossego, circunstâncias essas que às vezes nos levam ao desespero, mas tenha a atitude de fé que Daniel teve. Daniel disse, eu vou trazer a revelação. Daniel não havia orado, glória a Deus, ainda não havia contado isso aos seus amigos, a Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros de quê? De batalha, companheiros de luta, companheiros de oração. Eu quero te dizer que você e eu precisamos de ter em nossa caminhada companheiros de oração, que você e eu precisamos ter em nossa caminhada um Azarias, um Ananias e um Misael. Nós precisamos ter em nossa vida homens como estes, homens que são companheiros de oração. Daniel tinha esses homens como companheiros de oração. Então Daniel fez conhecer o mistério aos seus amigos, e quando eles conheceram a respeito disso, eles oraram. A Bíblia diz que eles oraram ao Senhor e pediram a misericórdia de Deus para que pudesse estar sobre eles e que Deus não permitisse com que eles morressem com todo mundo e que Ele não permitisse com que eles pudessem morrer naquele lugar, que Ele não permitisse que os seus amigos juntamente Daniel pudessem perecer pelo decreto do rei, mas eles oraram para que Deus pudesse revelar aquele mistério. E quando eles oraram, glória a Deus, o que acontece quando nós oramos? Quando nós oramos, nós colocamos Deus em ação. Quando nós oramos, nós colocamos Deus de pé no trono. Quando nós oramos, nós fazemos com que Deus trabalhe em nossa causa. Quando nós oramos, nós movemos o sobrenatural através de nossos joelhos. Há poder na oração. Sim, diz a palavra de Deus no livro de Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Daniel e seus companheiros tinham tudo por tudo para desistir da oração, tinham tudo e por tudo para não acreditar em Deus, tinham tudo por tudo para virarem as costas a Deus, porque esse Deus permitiu com que Jerusalém fosse destruído, esse Deus permitiu com que os pais de Daniel e os seus amigos fossem mortos na guerra, e eles arrastados na Babilônia como escravos, mas ainda assim a esperança ainda morava dentro. E eles diziam, não estamos a sofrer porque fizemos alguma coisa que não agradou a Deus, porque nós ferimos os mandamentos de Deus, mas acreditamos assim como Jesus Cristo falou para os seus discípulos, e vocês não vão embora. Jesus pregou um sermão
muito forte, muito impactante, mas ele, todos os seus discípulos o abandonaram. Uma multidão enorme abandonou Jesus. Então só ficaram os discípulos que estavam lá, ficaram os 12, e os 12. Então Jesus lhes disse: e vocês também não vão com os outros? A Bíblia declara que Pedro se levantou e disse: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Aonde poderemos ir? Eu acredito que Daniel estava conectado nessa visão. Aonde iremos? A vida está em Deus, o refúgio está em Deus. La sopre que as toma e que ne amosui que lebanaia. Sim, glória a Deus. Então Daniel e seus amigos oraram, importunaram o trono da graça, oraram, buscaram a face de Deus. Glória a Deus. Jovens de oração, jovens incomuns. Leicala sombre que ne masui que lebanaia. Sim, os feiticeiros não deram a solução, os magos, os astrólogos não trouxeram a solução, mas aonde estava a solução? A solução estava nos joelhos dos jovens que oram. A solução estava nos joelhos. Sim, há uma palavra profética que eu quero liberar sobre você. A solução da tua família, da tua cidade, do teu bairro está na ação que você vai ter nos teus joelhos para orar pelo teu bairro, para orar pela tua cidade. Glória a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Rei que fez todas as coisas. Bendito seja o eterno Criador dos céus e da terra. Ele revelou o mistério a Daniel. Sim, se nós orássemos um pouco mais a fundo, nós veríamos grandes coisas. Aleluia. Nós precisamos orar, nós precisamos deixar de lado todos os impedimentos. Abandone o pecado de uma vez por todas e mergulhe na oração. Em sua mensagem, Dr. Charles Stanley, ele disse lá na mensagem de The Priority of Prayer, a prioridade da oração. Ele disse que a maior causa, a maior razão pelo qual as pessoas não oram é porque elas estão em pecado. Sim, e Leonardo Reveril dizia: aquele que ora, pare de pecar, e aquele que peca, pare de orar. Por que as pessoas, quando pecam, deixam de orar? Por que as pessoas quando... Não, é isso, ouça bem. Por que as pessoas quando pecam param de orar? Não. Porque as pessoas quando estão em pecado perdem o ânimo. O pecado tira o ânimo. O pecado tira a ousadia. Mas nós precisamos deixar de lado esse fardo do pecado e irmos com confiança ao trono da graça. Suplicamos pelo sangue de Jesus, que lava e purifica o homem dos seus pecados. Sim, olha, esse jovem marcaram um grande impacto. Sim, a Babilônia experimentou o poder de Deus por causa dos jovens de oração. A Babilônia experimentou o poder de Deus por causa dos jovens que estavam inflamados pela oração. Daniel estava inflamado com seus amigos na oração, orando, buscando a Deus, segredos íntimos que o homem não conhece. Deus não revela segredo deles a qualquer um. Deus revela os seus segredos a homens e mulheres que são íntimos dele. Íntimos aonde? Íntimos na intimidade, que se revela através da oração. Quando você ora a Deus, quando você dobra os seus joelhos, quando você fecha a porta do quarto, quando você entra no secreto, Deus vem até você, Deus te abraça, Deus te fala ao coração, Deus revela a você segredos, mistérios profundos que você não conhece. Aleluia! Glória a Deus. Sim, há uma grande confusão na Babilônia. Aonde que você mora é uma Babilônia. Aonde eu estou há uma Babilônia. Sim, todos nós vivemos em um lugar onde há uma Babilônia, onde há uma confusão, onde o inimigo montou confusão. Mas eu quero te dizer que toda confusão vai terminar se homens, se jovens que oram marcarem a diferença. Porque jovens de oração são jovens incomuns. E Deus
revelou o segredo a Daniel. E quando Daniel foi e falou o segredo ao rei, ele lhe falou da estátua que ele viu no sonho, que tinha a cabeça de ouro, que tinha os quadris e o peito de bronze, que tinha os pés de ferro, os dedos, braços que estavam mistos de ferro e barro. E quando Daniel começou a interpretar tudo ao rei, o rei ficou atônito. Nosso ecastemanui ekelesei camandrias, liketerama sombra akalasui pelekesia, laueste kemenestik antoloma sui kenebagaia, lava sopra antelekete rakolo sui kenemeneia, lastocroma. E quando Daniel começa a interpretar aquele sonho, ele diz: fiel é esta palavra que eu dei ao rei, e a sua interpretação é fiel. Sim, e ele diz que após os reinos que vão suceder, sim, a estátua que você viu são os reinos que vão dominar o mundo. Mas a Bíblia diz que sobre a montanha foi cortada uma pedra que destruiu a estátua. Essa pedra, quem é? É a pedra angular. Essa pedra é Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reino, e o seu reino é perpétuo, e o reino do Yeshua não terá fim. E o reino do Yeshua será um reino inabalável, será um reino que ele vai estabelecer pelo seu poder, pois todas as coisas ele fez pelo imenso poder que lhe concede. Oh, aleluia! Pelo seu imenso poder estabeleceu tudo. Glória a Deus. Sim, eu quero te dizer que nós precisamos orar. Eu quero te dizer que nós precisamos fechar as portas de nossas casas e orar. Sim, há circunstâncias, há impedimentos. Eu quero te dizer que há uma pedra que vai ser cortada. Glória a Deus. Sem ajuda de homens. Ore, glória a Deus. Deus vai acabar com o orgulho da Babilônia, a confusão que está na Babilônia, a prostituição na cidade, as drogas, a promiscuidade. Sim, os vícios, sim, os vícios que têm predominados a nossa geração, a nossa sociedade. Eu quero te dizer que se nós orarmos profundamente no secreto, glória a Deus, sim, nós teremos resultados extraordinários, nós teremos resultados que nós jamais imaginamos obter. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós necessitamos orar. Sim, glória a Deus. Nós precisamos ir no secreto para importunarmos o trono da graça em favor da nossa cidade. Sim, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Santo de Israel. Nós realmente precisamos orar a favor da nossa cidade, a favor da nossa nação. Sim, Daniel e seus amigos Sadraque, eles causaram grande impacto dentro da Babilônia. Onde havia confusão, houve ordem. Por que houve ordem? Porque jovens oraram, porque eles buscaram a face de Deus. E quando eles buscaram a face de Deus, Deus se revelou e houve ordem naquele lugar. Sim, disseram que vamos matar Sadraque, Mesaque e Abednego se não adorarem a estátua, isso dentro da Babilônia. Sim, nenhum Nabucodonosor vai resistir aos jovens e mulheres que oram. Olha jovens como Estevão, jovens que se enchiam da glória de Deus, da presença de Deus. E quando ele entrou no sinédrio para poder defender a causa, para pregar, para defender a sã doutrina, para defender os princípios genuínos da palavra de Deus, para falar de Cristo, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Resultado do secreto. Aleluia. Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego impactaram aquela nação da Babilônia. E o rei disse: ninguém vai adorar outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. Aleluia. Sim, Daniel
Eles impactaram aquela nação. Meu Deus, não estamos a dormir. Jovem, pare de dormir. Vai entrar no secreto, perca noites em favor da tua nação. Daniel orava 3 vezes por dia e ele abria a janela em direção a Jerusalém. Porque a Babilônia não deve ser Jerusalém não deve ser impactada pela Babilônia, mas é Jerusalém que tem que impactar a Babilônia. O que vai liderar é a palavra de Deus na Babilônia e não as leis da Babilônia. Oh, aleluia! Então que eu e você sejamos jovens que vão orar, que eu e você sejamos jovens que vão se render no altar de Deus para orarmos em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Glória a Deus, sim, há resultados. Experimente e verás. Sim, glória a Deus. Experimente andar com Deus e a cada dia tu verás que o Senhor é bom demais. Aleluia. Experimente andar com Deus. A cada dia tu verás que o Senhor é bom demais. Aleluia. Então que eu e você sejamos estes jovens incomuns que vão buscar a Deus em oração, incessantemente. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom Adonai.